vamos falar hoje sobre contextualização, problema, objetivo, justificativa e relevância. Como elaborar esses elementos tão importantes para construir uma boa introdução e que também fazem parte da elaboração de um projeto de pesquisa. Então, o objetivo aqui é mostrar a construção desses elementos na prática. Para isso, eu vou utilizar o conteúdo, desses elementos apresentados nesse artigo que foi publicado recentemente sobre criação de valor e relato integrado, sobre as informações não financeiras que criam valor e o relato integrado. Tá? Então, eu tenho dois temas principais nessa pesquisa, que é o relato integrado e que é a decisão de investimento. Tá? Então, eu tenho uma literatura sobre o relato integrado e tenho toda uma literatura sobre decisão de investimento. E aí eu vou fazer a contextualização do problema de pesquisa, que nada mais é trazer informações sobre a literatura anterior, de cada um desses assuntos. Então, o que já foi pesquisado sobre o relato integrado, até onde esses estudos foram e o que eles deixaram de fazer. Quando eu digo o que eles deixaram de fazer, quando eu mostro isso, eu estou mostrando a minha lacuna de pesquisa. E é a partir dessa lacuna que eu desenvolvo o meu problema de pesquisa. Tá? Então, nós temos que pesquisas anteriores sobre a utilidade do relato integrado foram feitas a partir do paradigma positivista e utilizaram observação empírica e métodos quantitativos, em sua maioria, utilizando regressão logística para mostrar a relação entre divulgação do relato integrado e indicadores econômicos financeiros. Então, essas pesquisas anteriores, elas se utilizaram, quando eu falo paradigma positivista, elas se utilizaram de procedimentos estatísticos, para poder mostrar, comprovar a utilidade do relato integrado a partir da relação da divulgação de um relato integrado pelas empresas e seus indicadores econômicos financeiros. Então, quando observa-se uma relação aí positiva, entre essas variáveis, afirma-se que há uma utilidade à elaboração e divulgação do relato integrado. Tá? No entanto, os métodos qualitativos eles são valiosos para obter diferentes perspectivas e insights profundos sobre a tomada de decisão de investimento e relato integrado. Tá? Isso quem diz são pesquisadores que tiveram a sua pesquisa validada, revista por pares e publicadas. Eles estão trazendo aqui a relevância do uso de métodos qualitativos para investigar a percepção, tá, de investidores sobre tanto decisão de investimento quanto relato integrado. Nesse sentido, fora da Ásia, Europa e África, poucos estudos de percepção de investidores sobre pesquisas de paradigmas interpretativos sobre a utilidade do relato foram realizadas. Então, algumas pesquisas foram realizadas dentro desse contexto. E fora, quase não há pesquisa buscando a percepção desses atores sobre a utilidade do relato, ok? Além disso, esses pesquisadores eles não identificaram as informações não financeiras ou o conteúdo básico que pudesse aumentar a utilidade do relato. Então, eles tiveram por objetivo investigar a percepção sobre a utilidade, mas não como melhorar essa utilidade. Eles identificaram que os investidores não achavam o relato integrado útil, mas não buscaram saber como melhorar a utilidade do relato integrado, como tornar esse relatório útil para o processo de tomada de decisão de investimento. Tá? Então, aí nós temos uma lacuna. Bem, da mesma forma, a literatura sobre investimentos. Tá? O que a gente observa é que os estudos anteriores sobre investimento investigam a influência dos drives não financeiros de criação de valor na decisão de investimento, ou seja, a decisão do investidor de comprar, vender ou manter a ação a partir do paradigma positivista. Então, eles procuram comprovar essas questões a partir de relações estatísticas, tá? E não perguntando para o investidor, e não tentando compreender a percepção do investidor. Então, estudos interpretativos, ou seja, qualitativos, que objetivam identificar informações não financeiras que afetam as decisões de investimento, foram limitados
pela percepção de investidores não profissionais. Quer dizer, a maioria dos estudos são positivistas. Aqueles poucos qualitativos, quando realizados, eles buscam compreender a percepção de investidores não profissionais, que são investidores, pessoa física que investe na bolsa, né, para aumentar seu rendimento e não de forma profissional. Não são gestores de fundo, administradores de carteira, ok? Por que as pesquisas costumam ser feitas com investidores não profissionais? Uma questão de acessibilidade. É muito mais fácil você ter acesso, né, ter retorno de investidores não profissionais do que de investidores profissionais, ok? Bem, quando realizado com investidores profissionais, as pesquisas apenas examinaram, em geral, como as informações de RSC ou ESG afetam a decisão de investimento, né? Ou se afetam, se eles achavam importante ou não. E não buscaram compreender qual seria o conteúdo informacional relevante. Por exemplo, não buscaram compreender se informações sobre a política de inclusão social da empresa é algo relevante, se informações sobre políticas de treinamento e remuneração de funcionários é algo relevante, ok? Então a gente observa, né, que foi bem contextualizado o problema de pesquisa, né, que a gente tinha duas temáticas aí de relato integrado e decisão de investimento, e cada parágrafo contextualizou dentro de cada um desses assuntos. Né? E quando a gente recupera a literatura anterior, a gente deixa o nosso texto forte, robusto. Okay? A gente mostra o que foi feito e o que não foi feito. E aquilo que não foi feito é a lacuna de pesquisa. Então, a gente pode, a partir da lacuna identificada, apresentar o problema. Então, esse estudo pretende preencher essas lacunas, respondendo a seguinte questão de pesquisa. Quais são os direcionadores não financeiros da criação de valor para tornar um relato integrado útil ao provedor de capital financeiro em um processo de tomada de decisão de investimento? Meu objetivo de pesquisa, ele deve me permitir alcançar a resposta para essa questão. Tá? Então, o meu objetivo ele tem que estar alinhado ao problema de pesquisa. Aqui no meu problema, eu tenho o quê? Uma frase interrogativa, né? É uma questão, uma interrogação. Já no objetivo de pesquisa, eu vou ter uma frase afirmativa, né? Eu posso, inclusive, transformar essa frase interrogativa numa frase afirmativa, incluindo aí no início um verbo no modo infinitivo. Por exemplo, este artigo tem por objetivo identificar, meu verbo, identificar os drives não financeiros de criação de valor que influenciam uma decisão de investimento e apresentar um conjunto de informações que contribui com um relatório integrado útil para os seus provedores de capital financeiro usando evidências do Brasil, e aqui eu especifiquei o contexto, tá? Então, vocês podem observar que há um alinhamento entre o problema e o objetivo. No problema eu pergunto, quais são os direcionadores não financeiros de criação de valor para tornar o relato integrado útil no processo de tomada de decisão? E no objetivo eu digo que eu vou identificar esses drives não financeiros de criação de valor que influenciam a decisão de investimento. Tá? E a partir dessa identificação eu vou apresentar um conjunto de informações que podem contribuir com a utilidade do relato integrado. E isso eu vou fazer aonde? Dentro do contexto brasileiro, tá? Que eu não vou investigar a percepção de investidores do mundo inteiro. Bem, traçado o problema e o objetivo, a gente pode traçar os objetivos específicos, tá? Não é comum em artigos científicos a gente declarar os objetivos específicos, mas em projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão, TCC, dissertação, tese, é importante que os objetivos específicos eles sejam declarados. Esses objetivos específicos, eles são nada mais, nada menos do que algumas metas estabelecidas para o alcance do objetivo geral, tá? Então, os objetivos específicos, eles também precisam manter relação com o objetivo geral. E aí, eu tenho aqui como objetivo específico levantar na literatura os drivers não financeiros que criam valor para a empresa e para o mercado, identificar na literatura as informações não financeiras que afetam a decisão de investimento de investidores profissionais e verificar a percepção de investidores profissionais brasileiros sobre a relevância dos fatores não financeiros para a decisão de investimento. Tá? O ideal é que a gente tenha ali pelo menos 3, e não muito mais do que isso, de objetivos específicos. E observem a relação dos específicos com o geral. No geral, eu falo assim,
identificar os drivers não financeiros de criação de valor que influenciam a decisão de investimento. Tá? Como que eu vou fazer isso? Levantando na literatura os drivers não financeiros que criam valor para a empresa e para o mercado. Isso possivelmente, como no caso foi de fato, né, a partir das pesquisas positivistas que mostram a relação entre drivers não financeiros e desempenho econômico financeiro, preço da ação, enfim, tá? Esses indicadores. Identificando na literatura, além desses drivers não financeiros de criação de valor, as informações não financeiras que afetam a decisão de investimento. Então, aqui eu vou buscar pesquisas, né, realizadas com investidores profissionais, tentando identificar quais são as informações relevantes para ele, informações não financeiras, tá? E por fim, né, tendo levantado todas essas questões na literatura, eu vou elaborar um instrumento de pesquisa, como foi feito no caso, né? Então eu elenquei ali algumas informações não financeiras e levei para um debate em um grupo focal com investidores profissionais brasileiros, para tentar compreender se as informações que a literatura me apresenta, né, como informações relevantes, se elas são importantes de fato para os investidores profissionais e de forma específica, né, aqui no contexto brasileiro, ok? E aí a gente precisa justificar a pesquisa, tá? Justificar a pesquisa é mostrar a importância da realização dessa pesquisa. Por que é importante eu realizar essa pesquisa? E aí toda aquela contextualização lá do problema de pesquisa que foi feito já traz elementos, né, que a gente pode usar na justificativa da pesquisa. Vocês vão observar no texto da justificativa que temos alguns elementos que apareceram lá na contextualização. Então vamos ver. Há um pequeno número de estudos qualitativos explorando a percepção dos investidores sobre a utilidade do relato ou investigando fatores relevantes para a tomada de decisão de investimento na visão dos investidores, né, a serem divulgados no relato. Isso ocorre porque as pesquisas positivistas focam na influência de fatores intangíveis nas decisões de investimento com base na reação do mercado e não na visão dos investidores. Então aqui, quando eu trago essa citação, eu estou dando robustez a um argumento que eu estou utilizando na minha justificativa, tá? Então é importante sim a gente trazer algum fundamento teórico, alguma citação que dê respaldo à argumentação que está sendo feita. Além disso, como o relato integrado ele pretende se tornar uma tendência global, é muito importante entender a opinião de investidores de diferentes culturas sobre o uso do relato. Olha a força que essa citação traz. Não sou eu que estou dizendo que é importante entender a opinião dos investidores em diversos contextos, né? A literatura traz isso para a gente e isso dá robustez, né, ao que está sendo desenvolvido. Então vamos lá. É muito importante entender a opinião de investidores de diferentes culturas sobre o uso do relato e as informações que eles demandam. Isso justifica a adoção da pesquisa do paradigma interpretativo, uma pesquisa qualitativa, e sua condução em um contexto pouco explorado como o com investidores brasileiros, ok? E aí eu posso justificar um pouco mais essa realização dessa pesquisa no contexto brasileiro. Então, para além, o mercado brasileiro está em constante expansão, tanto no número de investidores profissionais que atuam na Bolsa, quanto no número de empresas com ações negociadas em Bolsa. O Brasil está entre os 4 principais países em adoção quantitativa de relato integrado e tem uma importância crescente no mercado internacional, com o maior mercado de ações da América Latina. Portanto, suas empresas precisam ficar alinhadas com as demandas dos provedores de capital financeiro. Então, observem, né, como foi argumentada a importância de realizar a pesquisa, né? Tanto mostrando que as pesquisas elas são majoritariamente positivistas, que há poucas pesquisas qualitativas buscando a percepção dos investidores. A literatura diz que é importante realizar pesquisas nesse sentido, tá? Que é importante entender a opinião do investidor, né, de diferentes culturas sobre o uso do relato e as informações demandadas por eles, tá? Que é importante sim a gente investigar o contexto brasileiro, que o contexto brasileiro
o mercado brasileiro é um mercado em expansão, é um mercado importante, relevante para a América Latina e que as empresas precisam ficar alinhadas com a demanda dos provedores de capital financeiro. Tá? Então, está muito bem justificada essa pesquisa. A relevância, ela trata, né, de como os resultados dessa pesquisa irão contribuir para os diversos atores envolvidos nessa temática, né? Então, por que a pesquisa é relevante? Quando a gente procura responder o porquê que a pesquisa é relevante, a gente procura mostrar o impacto que os resultados da pesquisa irão ter, tanto no contexto acadêmico quanto na prática, né? Então, quando a gente mostra a relevância da pesquisa, a gente procura mostrar quais são as contribuições advindas com os resultados da pesquisa, quais são as implicações teóricas e as implicações práticas que os resultados da pesquisa trarão. Tá? Então, eu vou começar aqui com um pequeno texto sobre a relevância e vou complementar no slide seguinte. Então, a pesquisa é relevante porque é o primeiro artigo a apresentar uma discussão inicial sobre a percepção dos profissionais brasileiros da área de investimento em renda variável sobre a utilidade do relato integrado e a propor a adoção de um conjunto de direcionadores não financeiros de criação de valor para alinhar a divulgação de empresas às demandas dos investidores. Tá? Então, é um tipo de afirmação que a gente não pode ficar fazendo assim, né, em todo o trabalho, que a gente tem que ter cuidado ao fazer. Eu fiz uma revisão sistemática da literatura, eu estudei durante um bom tempo a literatura sobre o relato integrado, né? Eu, de fato, estava conhecendo o estado da arte do relato integrado e eu podia afirmar isso, né, com confiança, tá? Mas, no slide seguinte, a gente mostra essas implicações práticas. Então, o estudo tem implicações para vários grupos, né? Para a academia, ao expandir a compreensão sobre o que importa para melhorar a utilidade do relato e quais informações não financeiras são exigidas pelos provedores de capital. As descobertas desse estudo fornecem suporte para as teorias da agência e das partes interessadas, aumentando a transparência das informações e reduzindo a assimetria de informação e atendendo às expectativas das partes interessadas, né? Então, isso aqui é uma contribuição teórica, né? Estou mostrando quais são as contribuições teóricas. Aí, em relação às contribuições práticas, profissionais, então, para contadores, que devem elaborar relato integrado considerando as expectativas do investidor para reduzir o desalinhamento de informações entre gestores e investidores e, assim, conseguir obter maior financiamento. Para os gestores, os resultados da pesquisa serão importantes porque eles podem começar a considerar de forma estratégica questões socioambientais que podem impactar na saúde financeira da empresa e na sua continuidade e que antes eles não consideravam porque não tinham conhecimento do quão importante isso era para os investidores, né? E ao passar a considerar essas informações de forma estratégica também torna a empresa mais virtuosa. Para formuladores de políticas que podem orientar o conteúdo dos relatórios para torná-los relevantes e comparáveis, e para os investidores, para que eles se conscientizem da importância dessas questões para a redução de riscos, considerando a maior transparência diante das informações que podem impactar na criação de valor organizacional e para a alocação de capital de forma mais eficiente e produtiva, o que pode contribuir para a estabilidade financeira das empresas e dos mercados. Tá? Então, aqui a gente mostra como os resultados da pesquisa irão contribuir para os diversos atores envolvidos aí nessa temática, ok? Bem, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil, que tenha clareado a forma, né, como é que a gente deve elaborar esses elementos, escrever, discursar sobre esses elementos. Então, eu espero que daqui para frente vocês consigam construir tanto a contextualização da pesquisa, como a justificativa, a relevância, assim, de forma bem robusta, né, que vocês consigam construir o problema e os objetivos de forma bem alinhada. Tá? Espero realmente que o conteúdo tenha sido útil e bora pesquisar, vamos colocar isso aí em prática.